Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou Estela Meneghel, professora do Bacharelado de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu estou aqui para conversar um pouco sobre dados descritivos usados em estudos epidemiológicos, em estudos demográficos, né, pesquisas e outras situações similares. Então, a epidemiologia, né, ela, em termos didáticos, né, a gente descreve como ela sendo, como ela tendo a possibilidade, né, de nós trabalharmos com ela em duas etapas. Uma etapa descritiva, que a gente vai conversar um pouquinho agora, e uma etapa analítica. A etapa descritiva, ela tem que ver com a organização, né, dos dados, os dados de pesquisa, dos dados de algum levantamento, e que a gente vai pensar esses dados a partir de três fatores: aqueles relacionados com as pessoas que adoecem ou que têm um agravo, aqueles relacionados ao tempo e aqueles relacionados ao lugar onde eles estão acontecendo, onde eles estão ocorrendo. Então, responde-se as três perguntas: quem adoece, onde e quando. E a epidemiologia analítica, a etapa analítica da epidemiologia, se preocupa com a questão do porquê. Por que essa doença está acontecendo dessa maneira, né? Está incidindo mais em adultos, quando antes incidia em crianças, ou vice-versa. Tá? Então, quando a gente se preocupa com o porquê, a gente desenha, a gente constrói estudos analíticos. O método epidemiológico, então, ele compreende essas várias etapas, né? Uma etapa inicial que sempre é descritiva, é quando a gente vai caracterizar o agravo e as pessoas que são acometidas por esse agravo que nós estamos trabalhando. É claro que nós vamos usar linhas de tempo, nós vamos ver como é que aquilo acontece em diferentes regiões do mundo. Então, essa descrição inicial do fenômeno, né, ela sempre é a etapa descritiva. A gente formula hipóteses, nem sempre nós formulamos hipóteses, às vezes a gente quer fazer apenas um estudo descritivo, né? Mas quando a gente formula hipóteses, a gente se baseia nesses princípios. É importante que haja um risco relativo entre aquele elevado, né, entre aquele fator de exposição e aquela doença, isso já é visto em outros estudos, por exemplo. É importante que haja uma relação dose-resposta, ou seja, quanto maior a exposição, maior, né, a frequência daquela doença. A gente fala em relação cronológica, que a causa tem que vir antes do efeito, isso é óbvio, mas os estudos transversais, por exemplo, quando a gente trabalha ao mesmo tempo a causa, né, perguntando possíveis fatores de exposição e o efeito, às vezes acontece de que não fica claro, né, essa relação, até porque no processo de adoecer, muitas pessoas mudam comportamentos, mudam a exposição com determinados fatores, né, então pode ficar viesado, né, esse tipo de dado, esse tipo de informação. Analogia, quando algo similar acontece em outros locais, eu sempre cito o exemplo do câncer de esôfago, que é muito elevado na região no norte da Rússia, em regiões muito frias, onde as pessoas tomam chá com uma temperatura muito elevada, esses chás, né? Isso, então, né, ali há uma incidência muito elevada de câncer de esôfago. O que se pensou que no Rio Grande do Sul isso também poderia estar acontecendo? O Rio Grande do Sul, no Brasil, tem as maiores taxas de mortalidade, de incidência de câncer de esôfago, e se associou isso com o hábito do chimarrão. E a plausibilidade biológica, né? A gente tem que pensar que aquilo tem que ter uma certa coerência, né? Não posso levantar uma hipótese que, né, absurda, que não tenha nenhuma coerência, por exemplo, não pode. Seria pouco plausível eu dizer, por exemplo, que pessoas que frequentam a missa matinal nos domingos têm mais câncer de pele, né? Parece que não, né? Isso não faz sentido, não é plausível. Agora, se eu falar que pessoas que se expõem muito ao sol, como agricultores, têm uma probabilidade maior de ter câncer de pele, se a gente pensa nos efeitos, né, do sol intenso na pele, a gente pode pensar que isso pode, né, faz sentido, é plausível. Embora a plausibilidade biológica, né, a gente diz que às vezes sem romper com ela, não digo biológica, as plausibilidades em geral, né, sem romper com elas, muitas vezes o conhecimento não avança. Que aconteceu com o sistema solar, né, onde por muito tempo se pensava que a Terra era o centro do sistema solar, né, e quando
o Galileu propôs que era o Sol, né? E ele rompe com a plausibilidade de pensamento, né? De crença, e aconteceu um avanço. Ele rompe, né, com o conhecimento científico, né, digamos, naquele momento, que era muito mais religioso na realidade, né? Então houve um avanço da ciência. E para fazer os testes, aquela terceira etapa analítica, a gente vai trabalhar principalmente com estudos observacionais, que são estudos que as pessoas estão expostas ou não a determinados fatores, não por intervenção do pesquisador, mas naturalmente, né, pelo comportamento natural na sociedade. Então, as pessoas fumam ou não fumam, comem determinados alimentos, são sedentárias, né, ou praticam exercícios e assim por diante, e a gente pode, então, usar esses comportamentos, né, pensando neles como possíveis fatores de risco, e acompanhar grupos, né, verificando o que vai acontecendo com essas pessoas, né, a partir de determinados comportamentos. Então, nós vamos ver, né, dividi-las, elas estão naturalmente, né, divididas pelo seu comportamento. Então, aí são principalmente os estudos de coorte, quando a gente acompanha, né, um número grande de pessoas no tempo, estudos transversais, que eu já falei para vocês, quando a gente vai averiguar, né, a prevalência de uma doença e os seus fatores, né, os possíveis fatores de exposição, e os estudos de casos de controle, né, que são estudos que, então, o grupo de casos vai ter a doença em questão, de controle não. E ainda os estudos ecológicos. Os estudos ecológicos são estudos que a gente não trabalha com as pessoas como unidades de observação. A gente trabalha com médias, né, com prevalências, e compara também com médias de variáveis, né, que a gente imagina que estejam relacionadas. Bom, então, assim, agora em termos de características, né, das pessoas, né, são muitas características que nós usamos, são características que constam num prontuário, numa história, numa anamnese, né, num roteiro de pesquisa. Nós sempre começamos com algumas características, né, para definir, né, para caracterizar aquele grupo que a gente está trabalhando, né. Então, as características de quem é afetado, quem adoece. Uma característica que sempre faz parte, né, e ela é muito simples de ser coletada, aparentemente, porque ela também pode haver erros, né, nesse processo de coleta, é a idade. E a gente sabe que há doenças, né, que incidem mais em determinados grupos etários, elas podem mudar também. E eu começo aqui com as pirâmides populacionais, né, porque também, na medida que nós trabalhamos com taxas, com coeficientes, é muito importante que a gente saiba qual é a população descrita, com a população que está em risco, com que população que nós vamos trabalhar. Tá? Então, aqui nós temos 3 pirâmides populacionais, né, de 1950, que a gente vê que tem uma alta taxa, né, de natalidade aqui, e, né, uma mortalidade, né, que vai se acentuando, quer dizer, a expectativa de vida era bem menor, de modo que, né, que o topo dessa pirâmide a gente vê que poucos restam como sobreviventes. Tá? Aqui uma pirâmide já dos anos 80, né, que já diminui um pouco a natalidade, mas o que a gente nota, né, melhor é o aumento, né, dos grupos mais idosos. Né? Então a pirâmide já começa a ter uma configuração, né, mais completa aqui, né, mais cheia no seu ápice, no seu topo. E aqui uma pirâmide para 2020, que a gente vê, então, a diminuição da taxa de fecundidade das mulheres, né, no Brasil, que atualmente já é menor dos níveis de reprodução, que é 2, ela está em torno de 1,7, né, e aumento, de novo, na expectativa de vida, né, que estava em torno, em 2019, ela estava em torno de 76 anos, expectativa de vida média, sempre sabendo que as mulheres, a gente já pode perceber aqui, ó, que esse degrauzinho azul é bem menor que o amarelo, ou seja, as mulheres têm uma expectativa de vida em torno de 6 anos, 6, 7 anos maior que os homens. Então, idade é um dado importante, tem que ver com a incidência das doenças, e é um dado que a gente sempre vai coletar, sempre nós vamos nos preocupar com ele. Aqui a Covid, na pesquisa da UFPEL, nos 3 momentos, né? E a gente vê como as crianças aqui, ó, de 1 a 4, né, elas foi aumentando
né, o grau de infecção nessas crianças, né? Então, são casos que majoritariamente são casos subclínicos, sem sintomas, mas pela titulação de anticorpos a gente vê que dobrou, né, a incidência nesse grupo. Sexo ou gênero, né? Outra questão que sempre causa polêmica, né? Quando a gente começou a trabalhar no gênero, uns 20 anos atrás, né, esse conceito ele é relativamente recente, muitos estudos epidemiológicos, né, que trabalhavam com sexo, eles começaram a colocar gênero, né? Então, designar a variável em vez de sexo como gênero. Na realidade, continuava-se trabalhando com sexo, né, no sentido da caracterização genética, anatômica, fisiológica das pessoas, né? O gênero, nem sempre, nem todos os estudos a gente precisa ter uma abordagem de gênero, né? Tem situações que basta a gente saber o sexo, né? E é importante também deixar muito claro, né? Não colocar, digamos, em todas as situações, não ter essa obrigatoriedade, né, de trabalhar com enfoque de gênero, embora que seja muito importante, e ter muito claro também para as pessoas que vão preencher os formulários, os instrumentos, né? Quer seja de trabalho, quer seja de pesquisa, o que está se querendo saber e como categorizar, né, para que as pessoas não se percam. Então, aqui tem uma tabela, né, que fala de identidade, orientação sexual, papel e o sexo biológico. O sexo biológico, acho que todos nós sabemos, né? Mas, por exemplo, orientação sexual. Eu sempre conto um relato, né, de uma linguista, eu trabalhei com ela em algumas pesquisas, que ela contava de um trabalho que ela fez de análise de um 0800, né, ligado a uma instituição brasileira, que as pessoas ligavam para perguntar sobre doenças sexualmente transmissíveis, HIV, e antes, né, se caracterizava o perfil daquela pessoa, idade, sexo, orientação sexual, né, e outros dados, endereço, né, e quando se perguntava orientação sexual, né, ela conta o caso de uma mulher, ela estava ouvindo apenas, ouvindo as gravações para fazer uma pesquisa. Então, perguntou qual é a sua orientação sexual. A senhora essa respondeu, eu sou mulher, eu sou normal. Aí também o uso do normal, né, normal. Não, mas a sua orientação sexual, sim, é mulher. Não, a telefonista explicou, a orientação sexual pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Qual que a senhora se sente, então, que a senhora é? E a senhora respondeu, eu sou homossexual, porque eu gosto de homem. Então, esse é o tipo né, de dado que precisa ser melhor explicado, digamos, porque senão, né, se ele for muito viesado na resposta, as pessoas não entenderem exatamente o que elas estão respondendo, não tem nenhuma validade depois em termos de análise. Esse quadro, ele mostra, né, é uma tentativa dos autores de mostrar, assim, onde que o sexo tem um peso maior. Então, eles colocam que à medida né, que a pessoa vai crescendo, vai, né, aumentando a idade, o gênero se torna mais presente. Tá? E aí a pessoa, né, esses pesquisadores, eles trazem alguns exemplos. Então, por exemplo, hemofilia é algo que acontece só com os homens, né, pela transmissão genética, mas tem nada a ver com gênero, né? A mortalidade, a duração da amamentação, né, esses autores colocam que ela acontece mais em meninas, né? Então, mas eu diria que depende, talvez no Brasil, nos países ocidentais, sim, mas alguns países, né, que tem uma política de filho único, agora acho que nenhum mais tem, mas que de certa maneira valorizam mais o menino, pode, né, que ele seja mais amamentado, que ele seja mais cuidado e que as meninas morram mais, por exemplo, né, tem uma mortalidade maior, e aí teria que ver com gênero, né, porque numa sociedade patriarcal que privilegia, né, o bebê masculino, ele é melhor cuidado. Né? Então, e assim por diante ao longo da vida. Os acidentes têm muito que ver com gênero, por exemplo, na infância acontece mais com meninos, pela educação diferenciada de gênero, né? Que os meninos são mais ativos, brincam, né, mais na rua e acabam se acidentando mais. Aqui uma outra
Uma outra variável, uma outra característica descritiva importante, que por muitos anos a gente não pesquisou, né? A gente considerava erroneamente, né, que não era necessário, que nós temos uma raça só, então não havia, né, nenhuma necessidade de separar, né, de discriminar as pessoas segundo a raça. A questão é que a raça é um operador social, né? Então pessoas, né, de cor, né, negra, né, ou melhor, negros, né, de raça negra ou cor preta ou parda, elas vão ter menor acesso a serviços, elas vão ser discriminadas, né? O racismo que existe na sociedade faz com que essas pessoas ocupem os piores postos, né, na sociedade. Como nesse gráfico, né, que o IBGE produz, que eu acho muito interessante, porque eles colocam esses desenhos, né? Então, onde a mulher está na frente, são famílias chefiadas por mulheres. Aqui uma família, duas famílias chefiadas por mulheres, quando o homem está na frente, famílias chefiadas por homens. E a cor está óbvia. Então, a gente vê que 70% da população favelada é negra e 30% é branca. Então, aqui já tem uma discriminação, né, racial, que não tem nada a ver com o genético, né, mas tem que ver com o racismo presente na sociedade. E nas famílias negras também tem um percentual maior de mulheres chefe da família. Então, quando a mulher está sozinha ou quando ela é chefe da família, essa mulher é uma mulher sobrecarregada, né, que vai ter mais dificuldade, né, econômica, né, de cuidado com os filhos, dentre outras. Aqui também é um outro recorte racial, na realidade é sexo e raça, né? Que é a mortalidade, uma tabela de mortalidade na cidade de Porto Alegre. Então a gente já vê que aqui entre as pessoas negras, né, pretas e pardas, a mortalidade por causas externas, que são violências, né, nos homens, ela é em primeiro lugar, né? Na população geral ela vai estar em terceiro lugar. Então, assim, aquilo que a gente tem lido, né, em artigos e até na imprensa leiga, né, a extrema violência que atinge os homens negros nesse país, né? Outra coisa que chama atenção são as doenças infecciosas e parasitárias. Aqui, na mortalidade geral, elas aparecem em quinto lugar, né, nos homens, né? No grupo masculino, e aqui elas estão em terceiro lugar entre as mulheres negras, né? Então, muitas das quais, aqui nós vamos ter tuberculose, HIV, que a gente sabe, né, que sim, que incide mais em mulheres negras, as duas, assim como as ISTs, né, as outras infecções sexualmente, doenças sexualmente transmissíveis. Então, aqui também mostra não uma suscetibilidade do nível do biológico, mas uma suscetibilidade ao nível da discriminação e do acesso na sociedade. Religião, uma variável, nem sempre as pessoas dizem a religião que elas realmente têm, né? O Brasil é um país predominantemente católico, mas a gente sabe que aí tem vários outros grupos que estão ali dentro, né? Mas ela, em algumas circunstâncias, ela levanta possibilidades para um grupo religioso, por ter algum hábito, algum comportamento específico particular, pode estar em risco para alguma doença. Isso aqui dos anos 50, quando eles viram em Nova York, nos Estados Unidos, que mulheres judias tinham uma incidência muito menor de câncer de colo de útero. Olha, 9 em relação a 22 das católicas e 24 das protestantes. E o primeiro fator que se pensou foi a circuncisão dos homens judeus, né? E daí não se pensou em circuncisar todos os homens, né? Mas, né, se começou a se pensar que isso poderia ser uma das causas. Mas depois, estudando grupos árabes, que os homens também fazem circuncisão, eles perceberam que não. Grupos que não têm acesso à água, por exemplo, que a higiene não é tão boa, mesmo de homens circuncisados, as mulheres têm alta prevalência de câncer de colo de útero. Então, caiu por terra essa questão da religião, mas é uma situação que se pensa em muitos agravos, né, quando esse grupo tem um comportamento muito específico ou de risco para algum fator.
Aqui, ocupação, né? Ocupação é um dado extremamente importante também. Ele mostra riscos diversos e ele é muito pouco explorado. Claro que quem trabalha com saúde laboral, ocupacional, olha muito esse dado, mas assim, na prática, no dia a dia, não se trabalha tanto com essa questão da ocupação. Esse gráfico da Asa Cristina Laurel, melhor essa tabela, ela mostra que não é tanto a questão da ocupação, mas a posição na ocupação. Então, ela mostra que sempre o peão, né, o mineiro, o operário, né, ele tem cifras, né, ele tem níveis muito maiores da doença do que as pessoas, né, os gerentes, né, o engenheiro aqui, que estão numa posição superior. Quer dizer, o gerente numa mina, ele não desce na mina, ele não vai estar exposto a poeira do carvão, né, para fazer uma pneumoconiose. Então, a gente vê que os que estão na escala inferior, eles têm uma prevalência dessas doenças, que tuberculose, câncer de pulmão e bronquite, né, assim, dezenas de vezes, até dezenas de vezes maior do que o gerente. Aqui no caso da tuberculose, ele é muito maior, né, e mesmo o câncer, todas elas é muito maior. Classe social é um outro critério importante, principalmente para né, as vertentes teóricas que têm uma abordagem marxista, né, que percebem a classe social como o grande determinante, né, social das doenças da sociedade. Vários epidemiologistas latino-americanos, né, eles têm colocado esse ponto de vista. O difícil é caracterizar a classe social. Muitas vezes, né, tem aproximadores. Na Inglaterra, por exemplo, eles dividem em classes de 1 a 5, né, sendo que a 1 são os donos dos meios de produção, os banqueiros, os ricos, o pessoal que mora lá no Palácio de Buckingham, né? E a 5 são os operários não qualificados, os trabalhadores braçais né, não qualificados. Então, a gente vê que a mortalidade de 1920 até 70, né, no total, ela baixou, né? Se a gente olhar, a curva, né, é descendente. Porém, os pobres, eles sempre têm as maiores taxas de mortalidade. Então, essa relação pobreza com doença e morte, ela está dada. Cumpre não esquecê-la. Então, a gente viu com a Covid também que os pobres, os negros, os favelados, os periféricos, aqueles que têm que trabalhar todos os dias, morreram muito mais, né? Então, a gente pode buscar N fatores, né, para tentar explicar, relacionados às pessoas, né, para tentar pensá-los como fatores determinantes ou fatores contribuintes para determinada situação. Bom, daí nós vamos para a nossa segunda pergunta, que onde que essas pessoas adoeceram, né? Então, muitos fatores ligados ao território, aos lugares, né? Lugares que não têm esgoto vão ter alta prevalência de doenças de veiculação hídrica, né? Florestas, onde existe determinado tipo de vetores, algum mosquito, um flebótomo, né? O caramujo da esquistossomose, é nesses territórios que essas doenças vão acontecer com maior probabilidade, que a gente tem que pensar nelas. Então, o território é extremamente importante, né, na distribuição das doenças, e a gente pensar nas causas e pensar em mecanismos de controle. Então, a gente pode fazer cartogramas. Cartogramas são mapas, eles podem ser feitos inclusive à mão, como esse aqui, um mapa com pontos de transmissão de esquistossomose, fica perto do rio, né? Perto do rio. Então, a sofisticação do mapa é um recurso tecnológico, o importante é tê-lo, fazê-lo, né? Quer seja à mão, quer seja um croquis, né? É importante ter os mapas, quer seja colocando alfinetes para determinadas doenças, de uma cor para uma e de outra para outra. Aqui nós temos o mapa atual do Rio Grande do Sul, em termos, né, de liberação das pessoas para a Covid. Nós estamos com bandeira preta em todo o mapa. Esse mapa, geralmente a gente não faz um mapa desse tipo, né, porque a ideia é que haja discriminação, que haja, né, estratificação, que a gente possa ver os locais de maior risco. No nosso caso, todos estamos em risco, né? Então, ele é bom no sentido de mostrar
a dimensão do problema para as pessoas. Olha aqui, ó, não tem escapatória, né? Aqui, então, um outro cartograma, o mapa mundi, também com a distribuição de Covid, né? Onde nós não estamos no pior, mas nós estamos no segundo ponto, né? Então, o Foratini, que era epidemiologista de doenças transmissíveis, ele dizia que uma doença tem que ver com o lugar quando, né, ela atinge todos os grupos étnicos daquele local, tá? Ela atinge os animais também, os animais podem estar afetados, podem estar infectados com aquele, né, com aquele agente causal. As pessoas que saem, as que emigram, elas deixam de ter a doença, e as que imigram para o local, elas começam a ter, né, a doença. E, além disso, em outros locais similares, a doença atinge de modo inferior, né? Ela não tem, similares do ponto de vista demográfico, ela não vai ter as mesmas prevalências. E daí é muito importante também a gente fotografar, caracterizar esse local, né? Isso é algo também que enriquece muito mais do ponto de vista qualitativo, mas ele também nos dá uma dimensão muito peculiar, né, de como que é esse lugar que a gente está trabalhando. Bom, o nosso terceiro fator, então, são os, né, os quesitos, né, as características ligadas ao tempo, né, que são principalmente essas 4 variações. A gente trabalha com séries históricas, né, que é a distribuição daquele agravo, daquele fenômeno ao longo do tempo. É importante, uma série histórica não pode ter 1, 2 anos, né? Ela tem que ter um tempo maior para que a gente possa conseguir visualizar melhor, né, a tendência, né, as características do fenômeno. A gente pode ter variações epidêmicas ou endêmicas, considerando o endêmico, né, a distribuição habitual daquela doença naquele território, naquele lugar e naquele tempo, e o epidêmico, o aumento inusitado do número de casos daquela doença naquele lugar e naquele momento histórico, né, comparativamente a outros a anos anteriores, né? As doenças podem ter variações cíclicas, que acontecem em períodos maiores de um ano, e variações sazonais, que são variações que acontecem dentro de um ano, numa determinada estação. Aqui, então, a gente tem uma série histórica, né, de 82 a 2004, de febre amarela silvestre no Brasil. A gente tem um número de casos, ano a ano, né? E a gente tem duas curvas numa. Isso é muito interessante, que a gente já está fazendo uma correlação. A gente tem em azul, né, a distribuição da letalidade, o número de pessoas que morrem em relação ao número de casos. A letalidade mostra a gravidade da doença. E a gente verifica que quando tem mais casos, a letalidade é menor. Ó. Quando tem menos casos, a letalidade é maior. Isso parece até uma correlação, né? Não perfeita, mas uma correlação nítida, a gente consegue vê-la a olho nu. O que isso diz? É que quando as pessoas têm poucos casos, os profissionais de saúde não estão pensando naquela doença. Então, o diagnóstico é mais tardio, a instauração do tratamento também. Quando há mais casos, as pessoas estão pensando em surtos ou casos, né? O diagnóstico é feito com mais rapidez e instaurado o tratamento também com mais rapidez. Isso faz com que a letalidade diminua muito. Aqui é uma série histórica antiga, dos anos 60 até 80, que mostra a distribuição da poliomielite no Rio Grande do Sul. E ele é um gráfico interessante, porque ele mostra muito esse ciclismo. A cada 2, 3 anos, aumentava o número de casos, tinha esse ritmo, ou seja, acumulavam-se suscetíveis. A vacinação sistemática, ela começa aqui, fim de 1960, erradicada a varíola, se começa a trabalhar com essas doenças. E a gente vê que mesmo num patamar endêmico muito menor, né, o ciclismo, esse certo ciclismo de aumento, né, menor, né, os aumentos são menores, segue acontecendo. A gente vê também um paralelismo entre casos notificados e casos confirmados, que é interessante, né?
porque, na realidade, a gente não notifica só os casos confirmados, notifica qualquer caso suspeito ou confirmado, né? Aqui é uma série histórica que vem até 2020, tá, de dengue e de influenza, né? Uma preocupação muito grande é que é a concomitância, né, das duas viroses. A gente vê esse ciclo sazonal muito nítido da dengue, né? E aqui um ano que a influenza, né, isso aqui a gente já pode considerar uma epidemia, olha aqui, ó, porque, né, aqui são as variações cíclicas, porém esse aumento aqui já é um aumento epidêmico. A epidemia a gente sempre compara com os dados existentes, por isso que ela é histórica, né, porque aquilo que era endêmico, né, no passado, hoje seria uma epidemia, né? Então, uma distribuição que era muito elevada de uma doença, hoje em dia, poucos casos já conformam uma epidemia ou um surto. Aqui, epidemia da Covid, né, em nível mundial. Então, a gente vê que ela tá diminuindo em alguns lugares, né, mas ainda não aqui, né? Nós ainda estamos em aumento, esse azul, né? Isso aqui não está muito atualizado, ou seja, isso vai aumentar ainda mais. Aqui é um exemplo de um surto, uma investigação de um surto em 1846. Ela é interessante porque era uma população virgem de sarampo. Quando aporta lá um navio, possivelmente inglês, os caras descem, tem marinheiros com sarampo, e todo mundo vai pegar a doença. Então, era uma população pequena nessa ilha, eram quase 8.000 pessoas. Se nós olharmos a taxa de ataque, que é a mesma coisa que taxa de incidência, que a gente usa taxa de ataque quando é um surto, taxa de incidência a gente chama quando é para a população, a gente vai ver que todo mundo pegou. Como a população diferia, a frequência mudou, né? Porém, em termos né, de taxa, a relação entre casos com a população foi praticamente a mesma. A gravidade da doença, assim como a Covid, ela variou. Ela foi maior, o sarampo, né, ele é mais grave em crianças menores de 1 ano, que está aqui, né, e em idosos também, ela foi mais grave. Os idosos começam a ter o seu sistema imunológico que não funciona tão bem. Então, isso é um exemplo de uma doença para a qual a população era virgem. Quando ela entra num local, significa, né, que a maioria vai acabar adquirindo a doença se não se vacinar, né? No nosso caso aqui, né? Nosso caso é um caso bem preocupante, né? Bom, tem várias maneiras de caracterizar as epidemias, né? O Rosen, que era um epidemiologista social, ele caracterizava as epidemias como naturais e artificiais. Naturais eram aquelas devidas a fenômenos meteorológicos, uma seca, né, uma enchente, um terremoto. Artificiais, ele considerava aquelas que tinham a mão do homem. Então, muitas vezes era por né, um processo de aglomeração de pessoas, era uma guerra, né, que no final acabava causando uma epidemia, né, ou as pessoas trazendo de uma área de guerra, né, então eram causadas pela mão do homem, uma situação de fome por, né, por instauração de um regime que espolhava muito uma população, deixava as pessoas na miséria. Então, isso eram as epidemias artificiais, epidemias produzidas pelo homem. Outra maneira é chamar epidemias progressivas, quando a doença vai acontecendo, passando de pessoa para pessoa, então ela vai demorar muito, né? Tanto que a gente vê que aqui são meses, ó, né? Essa epidemia que aconteceu lá em Minas, né? Levou meses, né, passando de pessoa a pessoa. Ou instantâneas, e instantâneas a gente vai ver em horas aqui, ó, que são geralmente são toxinfecções alimentares, envenenamentos, né? Esses episódios que o desenrolar dele é muito rápido. E geralmente elas são de fonte comum. Todo mundo vai ter a doença praticamente no mesmo tempo.
Quando a gente tem dúvida, né, se aquele fenômeno é epidêmico ou não, a gente usa diagramas de controle, né, para averiguar se realmente aquilo está fugindo do padrão. Nem sempre é necessário que a gente use o diagrama de controle. Agora, a Covid, óbvio, que é uma epidemia, né? Se começam a aparecer casos de ebola, quer dizer, quando a doença não existe ou ela é muito rara, quando começam a acontecer casos, a gente chama de surto no início. E esses surtos muitas vezes se transformam numa epidemia. A diferença do surto é que ele é mais circunscrito territorialmente. Agora, quando a gente tem dúvida, aquilo está aumentando, aquele próprio gráfico de dengue e influenza, aqui, ó, se a gente ficasse em dúvida, se poderia fazer um diagrama de controle. Né? Um diagrama de controle, a gente usa os dados dos anos anteriores, né? Calcula a média e os desvios padrões, e quando for acima de 1,96 desvios padrões, a gente vai considerar aquilo como epidêmico. Então, o mecanismo é muito simples. É o mesmo mecanismo das curvas de peso e altura que se coloca para as crianças, para ver se elas estão dentro do esperado ou se elas estão, né, com muito peso ou estão com baixo peso. Enfim, a epidemiologia descritiva, né, essa análise de dados descritivos, ela auxiliou a descoberta de doenças novas, como a AIDS e a antavirose. E é uma ferramenta muito usada em investigações epidemiológicas, no monitoramento das doenças, na previsão de epidemias, enfim, na vigilância epidemiológica de doenças e agravos. Quem diz isso é a Rita Barata, epidemiologista brasileira, né, salientando a importância da gente analisar dados descritivos. Como ela coloca, a maioria dos informes, dos boletins, dos relatórios que a gente usa no serviço de saúde usam dados descritivos. A primeira etapa de uma investigação, de uma pesquisa, também é uma descrição, né? A gente vai tratar descritivamente aquela população amostrada. E relatórios, né, outros textos, levantamentos de dados em hospitais, em serviços de saúde, avaliação de serviços. Então, é muito comum que a gente trabalhe, né, dessa maneira apenas, né, trabalhando os dados descritivamente. Então, sem refutar essa importância. E como diz a Rita, o próprio HIV/AIDS, se não tivesse sido tratado como um todo, e esses dados olhados dessa maneira que a epidemiologia descritiva utiliza, se levaria talvez muitos outros anos para descobrir que aquilo era uma mesma doença. Né? Então, ela é extremamente rica, importante, necessária na pesquisa e na vigilância, na epidemiologia e na vigilância epidemiológica. Obrigada.